Seguimos com Liberdade desta segunda-feira e agora vamos conversar com o comentarista político Caio Coppola. Oi, Caio, boa tarde, boa semana para nós. Boa tarde, Roberta, boa tarde ao espectador da CNN, excelente semana para nós. Primeiro tema, então, vamos falar sobre a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que acolheu um pedido feito pelas procuradorias do estado de São Paulo, também Maranhão e Bahia, para que o Ministério da Saúde volte a financiar leitos de UTI destinados, claro, a pacientes com a Covid-19. A Procuradoria-Geral Paulista afirmou que a decisão do STF é uma grande vitória para o estado de São Paulo. O governo da Bahia disse que o número de leitos custeados pela União vinha sendo reduzido nos últimos meses. Flávio Dino, governador do Maranhão, afirmou que esse é um direito dos estados e um dever do governo federal. O Ministério da Saúde disse à CNN que os pagamentos de leitos de UTI para pacientes com Covid têm sido feitos conforme demanda e credenciamento dos estados, sem nenhuma desabilitação ou ainda suspensão. Caio, passo para você então. Como é que você avalia essa decisão que foi anunciada pela ministra? Essa é uma vitória dos estados em relação ao Ministério da Saúde, ao governo federal? E quem são os responsáveis pela falta de leitos de UTI em diversos estados? Bom, a decisão da ministra, Roberta, ela está alinhada à agenda política do Supremo Tribunal Federal. Então, a ideia é sempre responsabilizar o governo federal por qualquer ônus relacionado à pandemia, seja um ônus fiscal, econômico ou mesmo de saúde pública. A justiça ela vem sempre em segundo plano e serve apenas ao objetivo político. Isso tem caracterizado as ações do STF. Então vamos ficar aqui no exemplo do estado de São Paulo, né, que foi beneficiado diretamente por essa decisão, junto com outros estados governados por lideranças políticas de oposição ao presidente da República. Né? O governo estadual ele fechou o ano com 7 bilhões e 700 milhões de reais de superávit primário e ainda aumentou impostos durante a pandemia, inclusive a alíquota do ICMS dos combustíveis, colaborando aí para uma ebulição social que quase resultou numa nova greve dos caminhoneiros, que, ao que tudo indica, serão beneficiados por uma isenção temporária nos impostos federais do diesel. Né? Além disso, o estado aqui de São Paulo, né, e os seus municípios receberam em repasses extraordinários do governo federal e suspensão do pagamento de dívidas, nada menos que 31 bilhões e 400 milhões de reais. Portanto, quem se beneficiou fiscalmente na pandemia foram governos e prefeituras que sequer conseguiram gastar todo o dinheiro recebido da União em 2020. Então, vamos sair um pouquinho do juridiquês e também da política. O que faria mais sentido? Né? Ou melhor, quem que deveria pagar por uma questão que é até de bom senso? Né? O governo federal, que acumulou mais de 730 bilhões de reais em déficit primário, ou estados e municípios superavitários com dinheiro federal no caixa? A minha resposta é bem simples. Vamos então para o próximo tema, Caio. 19 governadores assinaram uma nota pública reagindo a uma postagem feita pelo presidente Bolsonaro sobre os repasses feitos pelo governo federal aos estados no enfrentamento à Covid no ano passado. Bolsonaro discriminou os valores para investimentos diretos na saúde e para o pagamento do auxílio emergencial e, de acordo com os dados divulgados pelo presidente, o governo federal repassou mais de 80 bilhões de reais. Os governadores declararam que os repasses são obrigação do governo federal, já que boa parte dos impostos federais pertence aos estados e também aos municípios. Caio, como é que você avalia essa reação em cadeia que a gente acompanhou dos governadores? A postagem de Jair Bolsonaro passa qual tipo de mensagem para os estados? Bom, para comentar esse assunto, Roberto, peço perdão por ter te atropelado, eu vou usar como exemplo o vergonhoso e inadmissível colapso na saúde do Rio Grande do Sul, né, estendendo aí toda a minha solidariedade às vítimas da Covid-19 e os seus familiares, né, desse estado que é tão querido para mim. Trago para vocês aqui a manchete da Gaúcha Zero Hora, publicada ontem. Ocupação de UTIs volta a superar 100% e aumenta a fila de espera por leito em Porto Alegre nesse domingo. Diz a reportagem, o número de doentes internados com Covid-19 bateu o recorde da pandemia. Como resultado do esgotamento da rede de saúde, a fila de espera por um leito também se manteve em elevação. 142 pessoas com o vírus em emergências às 3h30 da tarde. Vamos dimensionar a gravidade do problema? Trata-se de 142 almas sem atendimento adequado, precisando urgentemente de hospitalização com terapia intensiva. Agora vamos ponderar sobre o absurdo dessa situação em Porto Alegre.
Isso acontece numa cidade desenvolvida, com 1,5 milhão de habitantes, que é a 6ª capital com maior IDH no Brasil e governada por um político adulado pela grande imprensa. E aqui eu faço questão de consignar a minha profunda decepção com as manifestações recentes do jovem governador do Rio Grande do Sul. Dia 25 de fevereiro, numa declaração no mínimo infeliz, o senhor Eduardo Leite afirmou por escrito, aspas, não tem como expandir muito mais os leitos de UTI. Até porque 60% das pessoas que vão para uma UTI, infelizmente, não sobrevivem. Leito não é garantia de não perder a vida. Que lógica perversa é essa, senhor governador? E os 40% dos pacientes que sobrevivem, graças ao cuidado intensivo, eles não valem o esforço, eles não valem o investimento em mais leitos de UTI? O seu compromisso constitucional não é garantir que as pessoas sobrevivam, é garantir que elas não morram por falta de atendimento adequado. A sua preocupação, na verdade, deveria ser só de ordem humanitária, mas, já que a sua frase denota uma visão utilitarista quase maquiavélica sobre a gestão pública, eu vou tentar persuadir o senhor a cumprir a sua obrigação de uma outra forma, Ao escancarar essa falta de empatia, o senhor está comprometendo o seu futuro político. Governador, situe-se, ou melhor, comporte-se. O senhor é um presidenciável. Até nós, paulistas, sabemos que Eduardo Leite é o nome preferido e favorito do PSDB para a corrida presidencial de 2022. Mas para isso, o senhor precisa pelo menos fingir que se importa com as pessoas. Então, mais uma vez, ouça o conselho da dona Mariângela. Se você não é generoso por caráter, seja por inteligência. Aliás, falando em inteligência, o governo do Rio Grande do Sul foi bem esperto nessa pandemia. O consultor de empresas, Matheus Bandeira, que é ex-secretário do Tesouro, ex-presidente do Banrisul, ele publicou o levantamento sobre os repasses bilionários recebidos pelo governo gaúcho a título extraordinário de enfrentamento à pandemia. Foram quase 1,940 bilhões de reais para aplicação livre, mais de 830 milhões carimbados para a saúde e mais de 5 bilhões em rolamento da dívida. Então, no total, foram 7,930 bilhões de reais em verbas federais extraordinárias que encheram os cofres gaúchos. Então, para vocês terem uma ideia aqui, em valores oficiais da cidade de São Paulo, vocês fazem ideia de quanto custa a diária de um leito de UTI, como esses aí que o governador Eduardo Leite desprezou? Apenas R$ 2.100 por dia. Então, quem enfiou quase 8 bilhões de reais no caixa, podia ter reservado uma parte para cuidar melhor dos pacientes gaúchos, não é verdade? Mas não. O que fez o jovem governador gaúcho, aí com toda a sua jovialidade e esperteza? Ele usou os recursos extraordinários do governo federal para pagar despesas correntes do Estado. E é o que confirma essa outra manchete da Gaúcho Zero Hora, que foi de junho. Dinheiro do Socorro Federal termina horas depois de entrar nos cofres do Estado. Os recursos evaporaram. E sabe o que é mais triste? Olha esses mesmos fatos noticiados pelo jornalismo amestrado, para usar a expressão do nosso colega Políbio Braga. Como o governo Eduardo Leite conseguiu colocar as contas em dia depois de 2 anos? É fácil de responder. Com dinheiro do governo federal, desviando recursos que poderiam ter sido alocados no enfrentamento à pandemia. Fácil, Só que a conta chegou agora e ela foi cobrada em vidas humanas perdidas na fila de atendimento dos hospitais de Porto Alegre. E esse é só o caso dos gaúchos. Agora, essa lógica ela se repete por todo o Brasil. Segundo o Banco Central, mais de 38 bilhões de reais repassados pelo governo federal sequer foram gastos em 2020 e estão aí recheando os cofres de estados e prefeituras. Muitos governadores e muitos prefeitos se aproveitaram fiscalmente da pandemia, não incrementaram de forma adequada seus sistemas de saúde e agora, com apoio maciço da imprensa militante, jogam toda a responsabilidade da sua negligência na saúde nas costas do governo federal. Então, do ponto de vista fiscal, essa pandemia fez o país empobrecer, enquanto estados e municípios enriqueceram. Então, se você quiser ser massa de manobra e automaticamente ficar culpando o presidente da República ou o ministro da Saúde pela falta de leitos em hospitais municipais, em hospitais estaduais, fica à vontade, esse daqui é um país livre. Mas saiba que a sua crítica é injusta e reflete apenas uma predileção política, não a realidade contábil dos fatos. Para o último tema do dia, então, Caio, a Corte do Supremo Tribunal Federal completou neste domingo 130 anos de existência republicana. A comemoração acontece em um momento histórico vivido pelo mundo por causa da pandemia e também pelo cenário de críticas, em especial em atuações monocráticas e nas relações com os outros poderes.
Caio, qual que é a sua avaliação sobre o atual momento do Supremo Tribunal Federal? As críticas por eventuais excessos são justas? Bom, embora a atual composição do STF seja para muitos, né, um motivo de vergonha nacional, o Supremo Tribunal deve sim ser celebrado enquanto uma instituição republicana longeva dedicada à guarda da Constituição. Mas parabenizar o tribunal, como eu estou fazendo agora, não significa aplaudir seus ministros e tampouco endossar suas decisões judiciais, né? De forma análoga, ofender a sensibilidade de uma autoridade pública não é o mesmo que atacar a instituição a qual ela pertence. Mas, numa demonstração clara de intolerância a críticas, o STF transformou bravatas e injúrias em crime de Estado, lançando mão de censura e de mandados de prisão para calar os seus detratores. Acontece que os ministros não são o tribunal, eles apenas estão no tribunal. E alguns deles, como jabutis numa árvore, chegaram lá confirmando aquela máxima muito espirituosa atribuída a Margaret Thatcher. A democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam escolhidos, mas para impedir que os piores fiquem lá para sempre. O problema é que no caso do STF, os piores podem ficar lá por muito tempo. O senhor Gilmar Mendes, por exemplo, só terá sua aposentadoria compulsória em 2030. E fica aqui uma ressalva: como o ministro Gilmar se tornou uma referência nacional e mundial na soltura de corruptos condenados, eu confesso que meu juízo sobre ele não é dos melhores. Por isso, no intuito de oferecer um outro ponto de vista ao espectador, eu recorro à opinião dos pares e destaco falas do ministro Luiz Roberto Barroso dirigidas diretamente ao ministro Gilmar Mendes na sessão plenária de 21 de março de 2018. Peço licença para uma interpretação. Você, Gilmar Mendes, é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vossa Excelência não consegue articular um argumento. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, é bilis, ódio, mau sentimento. Vossa Excelência, Gilmar Mendes, nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude, não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não da justiça. Lembrando que as opiniões emitidas pelo ministro Barroso não refletem necessariamente a posição da CNN nem a minha. Mas a julgar por esse franco desabafo do ministro, nós podemos inferir que o Supremo Tribunal Federal não é mais um ambiente de excelência, mas sim um ambiente das excelências. E por sinal, esse pronome, Vossa Excelência, tornou-se uma mera formalidade de tratamento que não reflete a envergadura moral, muito menos brilhantismo intelectual. Quais as obras jurídicas de relevo produzidas pelo senhor Cássio Nunes? Qual que é o resultado das tentativas do senhor Dias Toffoli em ingressar na magistratura por concurso público? Onde que está a exigência constitucional do tal notável saber jurídico? Teve o mesmo destino que a expressão Vossa Excelência. Virou uma questão protocolar, num colegiado que está desmoralizado. O desprestígio do STF é tão evidente que um desses advogados criminais, fanfarrões e milionários, se sentiu à vontade para ir ao tribunal vestindo bermuda e camiseta. E ainda fez pose ao ser fotografado. Então, pelo menos agora a gente sabe que se o STF fizesse uma festa de 130 anos, o traje seria informal completo e de preferência calçando chinelos ou sandálias. O atual presidente do tribunal, o ministro Luiz Fux, ele publicou uma nota sobre o aniversário da corte, afirmando que o tribunal é um vetor positivo de segurança jurídica e de proteção das liberdades humanas e garantias fundamentais. De que tribunal o senhor está falando, ministro? Segurança jurídica? Desde 2009, o STF mudou 3 vezes de opinião sobre a prisão após julgamento de segunda instância. E o atual entendimento só faz estimular a impunidade. O senhor Fux também fala em proteção das liberdades humanas. Comecem respeitando a liberdade de expressão dos seus críticos, sem censurar matérias da imprensa ou suspender perfis em redes sociais. E finalmente, sobre o último ponto, as garantias fundamentais citadas pelo Dr. Fux, que tal começar pelo básico, como o devido processo legal? Os senhores se encastelaram covardemente atrás de um inquérito perpétuo em que vocês são as vítimas, os investigadores, os acusadores e os juízes. Isso é imoral, isso é ilegal, é inconstitucional e viola direitos humanos. Tanto que a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, requereu o arquivamento dessa aberração jurídica. Eu louvo o esforço vão
do presidente Fux em zelar pela imagem da sua corte, mas o conteúdo de certas decisões judiciais dos seus colegas, sempre em benefício da bandidagem engravatada, fazem a população ecoar aquele desencanto manifestado por Rui Barbosa. Esse sim, um grande jurista e defensor do Supremo Tribunal Federal. Leio para vocês: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Tão decepcionado e tão desiludido está o povo brasileiro com os ministros do STF, que na última grande pesquisa de opinião do Datafolha sobre o prestígio das instituições, menos de 1/5 dos entrevistados manifestaram grande confiança no tribunal. Essa confiança generalizada no STF explica, em parte, a lembrancinha de aniversário entregue pelo corajoso senador por Goiás, Jorge Cajuru. O senhor Cajuru protocolou um fundamentado pedido de impeachment em desfavor do ministro Alexandre de Moraes. A petição, que é apoiada em jurisprudência do próprio STF, denuncia o senhor Alexandre pela prática de crimes de responsabilidade tipificados na Lei Federal 1079, artigo 6º, incisos 2 e 3, que eu leio para o espectador. São crimes de responsabilidade usar de violência ou ameaça contra algum representante para afastá-lo da Câmara a que pertença ou para coagi-lo no modo de exercer o seu mandato. E também é crime de responsabilidade violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional. Então, com perdão do trocadilho, é flagrante que a prisão ilegal de um parlamentar por crime de opinião, seguida da censura, das suas contas nas redes sociais, se enquadra à perfeição nessas hipóteses legais. E por mais injurioso, por mais difamatório que seja o discurso de um político, por mais que ele mereça sim ser punido pela sua quebra de decoro, nada justifica o atropelo da Constituição, muito menos por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, como eu disse, o pedido de impeachment assinado pelo senhor Cajuru é só uma lembrancinha. O verdadeiro presente de aniversário cabe ao novo convidado dessa festa, o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. É exclusivamente dele a decisão de encaminhar ou não encaminhar as graves denúncias feitas contra Alexandre de Moraes. E, para nossa sorte, milagrosamente, o senador Rodrigo Pacheco não é réu no STF, o que nos dá alguma esperança de que ele cumpra o seu papel constitucional e inicie para ontem, a análise do impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, estamos aí no aguardo desse presente de aniversário e desejamos os parabéns à instituição do Supremo Tribunal Federal, apesar de alguns dos seus integrantes. Caio, obrigada. Boa segunda-feira, até amanhã. Para nós.